Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes avisamos, testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o Senhor. Moldados pela eternidade, crer na volta de Jesus muda a vida da igreja. Perder a expectativa na volta de Jesus torna a igreja apática, leva a igreja à apostasia e ao desânimo. A medida do teu desânimo está muito ligado a se você crê ou não na volta de Jesus. Não o crer no intelecto. Crer na Bíblia é igual a se sujeitar, obedecer. Você crê na Bíblia no que você obedece. Crer não é consentir com a mente: eu concordo, eu acredito que Jesus vai voltar. Não. O crer é amar a volta de Jesus, é ter a revelação da volta de Jesus em nosso espírito, em nosso coração, em nossa mente, de tal maneira que tudo que nós fazemos, às vezes até de maneira sem perceber, inconsciente, nós fazemos pensando: a eternidade, ela me ensina a viver dessa forma, me ensina a ter essas prioridades, porque eu não vivo para essa terra. Porque muitas vezes nós vivemos como se só acumulando tesouros, acumulando conquistas para essa terra humana. Parece que nós ficamos brincando de quem acumula mais até o dia da morte. Querido, você não vai levar nada senão as suas obras que te acompanharão. Aquilo que você fez para Deus, aquilo que você fez com a motivação pura, essas coisas se tornarão em recompensas eternas para nós desfrutarmos diante do Senhor. Mais 4 manifestações na nossa vida quando cremos na volta de Jesus. Cada capítulo falamos de 4.
Em 13º lugar, a igreja, quando crê na volta de Jesus, ela leva a sério a vida de santificação. Ela leva a sério a vida de santificação. Irmãos, nós precisamos ser muito honestos. Às vezes nós tratamos a santificação como algo irrelevante, não tão importante. Nos escondemos por trás da convicção que somos salvos, que somos às vezes até melhores do que outros. Quantas vezes, porque a gente não tem alguns ídolos, porque nós não cometemos alguns tipos de pecado, achamos que não precisamos nos santificar mais. Querido, nós precisamos ler Apocalipse. O santo vai querer se santificar mais. A igreja que crê na volta de Jesus, ela nunca vai estar acomodada. Nós podemos estar satisfeitos com o que Deus tem feito, mas nunca acomodados. Queremos crescer em santidade. Você ama o irmão? O apóstolo Paulo disse que essa igreja amava, mas ele disse: cresça no amor. Porque quando nós começamos a achar que nós já chegamos num nível que podemos de alguma forma relaxar, nós começamos a esfriar. Cresça em santidade. Versículo 3-8, o apóstolo Paulo fala: irmãos, é muito importante esse texto. Ele diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Quantas pessoas ficam: eu quero saber a vontade de Deus? E é claro, a vontade de Deus é a vossa santificação. Ser santo não é bom comportamento. Ser santo é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo renovando o nosso caráter, purificando, removendo as impurezas que constantemente nos assediam, seja no espírito, ou melhor, na alma, seja no corpo. Nós somos assediados pelo pecado constantemente. A ira, a inveja, o ciúme, a apatia. E aqui no contexto ele fala da imoralidade. É a imoralidade, que é um pecado que tem destruído, que tem contaminado tantas pessoas que caminhavam bem com o Senhor. E Paulo diz: irmãos, a vontade de Deus é a vossa santificação. Se abstenham da imoralidade. Imoralidade é todo pecado na área sexual, é todo prazer sexual ilícito. Pornografia é imoralidade. Filmes não precisa ser filme só pornográfico, filmes onde as cenas imorais aparecem constantemente, é imoralidade se expor a isso. Conversas imorais, roupas imorais. Quando você se veste, o que você quer passar para as pessoas? Atrair olhares, mostrar sensualidade, ou você quer passar uma imagem de sobriedade de uma mulher, de um homem que teme ao Senhor? Imoralidade, olhares, imoralidade, toda relação sexual ou estímulo sexual fora do casamento, imoralidade. Prostituição, palavra prostituição. Deus não é contra o sexo, pelo contrário, Deus criou o sexo com tanto valor que ele estabeleceu: o sexo é para o casamento, dentro da aliança. Fora do casamento, o sexo é maldição. Nós nos amamos e vamos nos casar, mas a relação sexual é impureza, ilícito. E o apóstolo Paulo diz o que, irmãos? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, porque o nosso corpo tem desejo que Deus mesmo deu. Não é pecado você ser tentado, mas dar margem para a tentação. Você peca. Nós podemos e devemos controlar o nosso corpo. Deus nos deu hormônios que são bênção, são bênçãos de Deus, problema nenhum, mas nós precisamos controlá-lo. Nosso hormônio não é convertido. Nós precisamos pregar para eles: não, até aqui acabou, nada disso. Alguns dizem: eu estou sentindo um desejo enorme por aquela mulher, às vezes jovens, solteiros. Pastor, ora por mim, é demônio. Eu falei: não é demônio, é hormônio. Mas precisa controlar, porque se você disser eu vou me envolver e não tem nada demais, aí sim entram os demônios, que a Bíblia diz que o pecado, ele é alimento para os demônios. Irmãos, a santidade na vida de quem espera a volta de Jesus vai ser um deleite, vai ser um prazer. Você vai se santificar porque você sabe que o Senhor Jesus volta, e Ele vai
nos julgar diante do tribunal, que a palavra de Deus chama o tribunal de Cristo, fugir do pecado e fugir da aparência do mal. Ele fala: ninguém defraude o seu irmão nisso. Você diz: eu não fiz nada, mas às vezes o nosso olhar, nossas conversas em redes sociais podem estar estimulando, e as fotos que colocam nas redes sociais: eu não tenho nada a ver com ninguém. Então você não teme o Senhor, porque quem teme o Senhor não vai defraudar o outro. Pensamos nisso. Em 14º lugar, quando nós cremos na volta de Jesus, nós vamos nos dedicar ao nosso trabalho. Nós vamos trabalhar para gerar os nossos recursos e não dar trabalho a ninguém. Olha o que Paulo diz no versículo 11 e 12. Ele diz o seguinte: irmãos, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Versículo 12: para que vocês vivam com dignidade à vista de todos e não venham precisar de nada. Paulo está falando para uma igreja: olha, trabalhem. Trabalho é uma bênção, porque alguns dizem: estou esperando a volta de Jesus. Aí não quer estudar, não quer trabalhar, eu quero só orar. Então tá bom, querido. Paulo fala em 2 Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, não coma. Pronto, jejum absoluto. O trabalho é dignidade. O trabalho liberta o homem do tédio. O trabalho traz bem-estar àqueles que estão perto. O trabalho glorifica o Senhor, que as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós não estamos à custa de ninguém, que nós trabalhamos. Alguns dizem: queria muito viver da obra, como se viver da obra não fosse trabalho. Querido, trabalhe. Tem alegria de trabalhar, tem alegria de ajudar pessoas. Eu estou desempregado, tem alegria de sair de casa cedo, procurar um emprego. E enquanto você está desempregado, de ajudar algum projeto, de abençoar alguém. Mas o trabalho é uma bênção. Ou seja, esperar a volta de Jesus não é se alienar dessa terra, é trabalhar enquanto Jesus não vem e produzir. É uma outra ênfase. É lógico que nós não estamos falando da pessoa que é escravo do trabalho, que hoje esquece de Jesus. Na década de 80, quando se falava muito da volta do Senhor, algumas pessoas começaram a falar: não, esse povo quer falar da volta de Jesus e não quer nada mais com a terra, nós temos que viver para a terra. É um equilíbrio que nós precisamos ter, né? Martinho Lutero que falou: eu não sei quando Jesus volta, então eu vou plantar uma árvore, porque se ele não voltar, eu vou colher os frutos dessa árvore e vou estar me alimentando. Ou seja, esperar a volta de Jesus também é trabalhar enquanto na terra, servir ao Senhor na nossa vocação. O seu trabalho, querido, não é menos espiritual do que o teu ministério. Pelo contrário, quanto mais você for cheio do Espírito Santo, você vai entender que tudo o que você faz, você pode fazer ministrando as pessoas da parte de Jesus, servindo a Jesus. Como é bom quando a gente passa num lugar e vê alguém varrendo, louvando ao Senhor. Como é bom quando você tem alguém que você vai te atender no supermercado e ele está ali sorrindo e falando que ele é de Jesus. Então nós que somos do Senhor, aguardamos a volta do Senhor, não passivamente, mas trabalhando. Em 15º lugar, quem crê na volta de Jesus, tem a esperança da ressurreição na sua vida. Versículo 14 em diante, Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Não é interessante a linguagem do apóstolo Paulo? Se cremos, que amado, às vezes a gente diz que crê, mas não crê. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, os que morreram. A palavra dormir aqui é um eufemismo. Os que morreram, amado, quando a gente espera a volta de Jesus, nós cremos na ressurreição, temos convicção na ressurreição. Não é algo que a gente fica assim, tomara que seja, né? Eu espero que alguns dizem assim, eu espero que realmente eu esteja com o Senhor. Amado, você tem que ter convicção. Jesus está voltando, e quem crê na volta de Jesus, de vez em quando fica imaginando, como será aquele dia? Os que estiverem vivos serão arrebatados, receberão um corpo novo. Os que morreram em Cristo encontrarão conosco, e desse encontro encontraremos com Jesus. Você vai encontrar primeiro com os nossos amados irmãos que já estão com o Senhor nos ares. Crê na ressurreição.
Por isso nós vencemos o pecado, lutamos contra o pecado. Por isso nós queremos servir a Deus. Por isso nós queremos viver para Deus, porque nós cremos na ressurreição. Você crê na ressurreição? As doutrinas espiritualistas, muitas delas, não só o kardecismo, mas como outras, como o budismo, como o hinduísmo, eles falam da reencarnação. A Bíblia diz que só há uma coisa: ressurreição. Todos ressuscitarão, todos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Imagina se a reencarnação tem sentido algum biblicamente? Nenhum. É um engano, é uma tentativa do inimigo de falar para as pessoas que elas sempre terão outras chances de ir melhorando, sendo que a Bíblia diz que a terra, ela vai ter uma deteriorização moral, espiritual, contínua, como nós temos visto. A iniquidade cresce. A Bíblia fala sobre ressurreição. Você vai ressuscitar, você vai ter um corpo novo, teu corpo será um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus, que ele recebe na ressurreição. Crer nisso nos faz vigiar, guardar, e nos faz cuidar do corpo, tá, irmãos? Que alguns dizem, eu vou ter um corpo novo, então eu posso viver de qualquer maneira aqui. Nós precisamos cuidar do corpo, porque isso, amanhã nós vamos falar. Isso faz parte da mordomia cristã, para servir a Deus com todo o potencial que Deus nos deu, com o melhor que nós podemos. Em último lugar, quando cremos na volta de Jesus, nós vamos ter consolação de Deus em meio às nossas dores. Nós vamos ser consolados. O versículo de número 18: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. A igreja do Novo Testamento, a igreja do primeiro século, cheia do Espírito, avivada, começou a perder pessoas. Irmãos em Cristo começaram a partir para a glória. Eles entendiam que Jesus voltaria na geração deles. O apóstolo Paulo cria que Jesus voltaria na geração deles. E aí, quando começa o Senhor a permitir que um apóstolo parta, um discípulo parta, pessoas amadas, quantas vezes, quando parte alguém que nós amamos, nós ficamos em crise, irmãos? A igreja moderna, a igreja contemporânea, é uma igreja que não sabe lidar com o sofrimento. Quando parte um irmão nosso, nós ficamos muito abalados. Irmãos, eu estou dizendo que nós devemos nos entristecer? Sim, momentaneamente. Mas essa tristeza deve logo se tornar uma grande alegria, porque senão o que a gente canta e a gente ora é uma farsa. Porque nós oramos, quero ver a tua glória, nós oramos, quero estar com o Senhor, aí o irmão parte para estar com o Senhor em plenitude, e nós entramos em crise. Irmãos, crer na volta de Jesus traz consolação ao nosso coração. Nós vamos encontrar com os nossos irmãos, e alguns dizem, vamos conhecê-lo ou não? Amados, se o Senhor está dizendo que nós vamos encontrar com Ele nos ares, é certo que nós vamos encontrar e reconhecê-los. Nós não vamos ter memória de dor, nós não vamos ter lembrança daquilo que vai nos ferir, nós não vamos ter memória do pecado, mas nós vamos ter a lembrança e a certeza que aquele irmão caminhou conosco. Nós não vamos ter os vínculos daqui, marido e mulher, não, nós vamos ser todos irmãos em Cristo, diante do Senhor, eternamente, mas nos lembrando. Consolação do Senhor. Deus vai consolar o nosso coração quando a gente crê na volta de Jesus. Porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo fala o que mesmo lá em 1 Coríntios? Vã é a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem sentido viver. A volta do Senhor anima o nosso coração, consola o nosso coração, nos faz enfrentar as tribulações, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se comparam com o eterno peso de glória que vai ser revelado. E quando ficamos enfermos, nós podemos adorar a Deus, mesmo que a gente ministre cura, ore por cura, mas nós oramos sabendo que se o Senhor determinou chamar aquele irmão, aquela irmã amada, nós vamos chorar momentaneamente e nos alegrar posteriormente, porque eles estão com o Senhor, estão já com o Senhor, aguardando o dia da vinda do Senhor, para receber o novo corpo, e se encontrar conosco. Mas eles já estão com o Senhor. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Preferia estar lá, mas por causa de vocês estou aqui. Estamos vivos com um propósito. O propósito é manifestar a glória de Deus, edificar uns aos outros, levar a glória de Deus para aqueles que não conhecem. Estamos vivos para glorificar o Senhor.
Que o Senhor nos abençoe e que possamos ser moldados pela visão da eternidade, esperando a volta de Jesus, até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus.